Meus irmãos, eu quero saudar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, eu falei com Deus, eu tenho orado constantemente para chegar esse momento de eu aqui falar para você. E o Senhor, eu creio que é da permissão do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu dê esse testemunho. Mas só que eu pedi a Deus que era melhor eu diminuir de que ultrapassar alguma coisa que não seja verdade. Eu quero falar para você que me escuta, não é hipocrisia minha, jamais. Eu estou falando de dentro do meu coração, de dentro do meu coração, de dentro da minha alma. Eu quero te falar em nome de Jesus. Um certo dia, eu estava em minha casa e a minha esposa estava fazendo um mingau para minha filha chamada Simone. E de repente eu vi uma luz na minha frente. E eu falei assim: Elizabeth, você está vendo esta luz aqui? Aí ela disse: cadê? Aí ela pegou, correu. Eu disse: não corra não. E esta luz ficou mais ou menos uns 30 segundos, mais ou menos 30 segundos. Aí quando foi no outro dia, eu conversando com as pessoas, cada um falava uma coisa, procurei alguma pessoa que se disse ser cristão, cada um contava uma história, e eu me aquietei. Quando foi calculadamente, não sei quantos dias faltou, eu vou falar mais ou menos 30 dias. Eu estava deitado no meu quarto e apareceu um homem alto, com um cajado na mão, e tinha 7 criancinhas na frente. Mas só que até hoje eu não consigo me lembrar dessas crianças, porque o rosto dele era como se fosse assim, mudava, transfigurava, e eu, não deu para ver. Mas o homem, eu te garanto a você, que está diante da minha mente e dos meus olhos que eu vi. Ele era alto, com a barba bem branca, os cabelos bem brancos. E ele falou comigo, falando para mim que tinha uma grande obra comigo. Mas eu não entendia nada do que ele falava. Disse para mim que eu seria um homem de Deus, que eu iria pregar, que eu iria ungir as pessoas. E ele falou para mim que as mesmas pessoas que iriam ungir, alguns deles ia me trair, ia me falar de mim, falar disso, daquilo e tal. Mas só que eu não entendi nada. Não entendi nada. E ele me prometeu que iria me mostrar algumas coisas, e até aí eu não entendia nada. Eu te confesso que eu não entendia nada. Quando foi um certo dia, eu estava deitado nesse mesmo quarto, no mesmo lugar, e eu senti dentro da minha alma alguém me levando. Aí eu fui me levando, calculadamente mais de 10 metros de altura. E eu gritando, milagre, assim, aquela agonia. E eu olhei para baixo e eu vi eu mesmo na cama, deitado, mas não via a laje da minha casa. Aí, com aquela zoada toda, eu voltei. Quando foi um certo dia, outro dia, não sei se levou um mês e 15 dias ou 2 meses, me pegaram a minha alma e levaram. Levaram. Eu subi numa altura bem alta. E quando eu cheguei numa altura bem alta, eu comecei a andar de costa, com a mão aqui no joelho e de costa. E aí passei por diversas cidades. Não sei informar se eu passei por São Paulo, por Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Eu sei que a cidade que eu passava tinha prédio, tinha rua, tinha carro andando, tinha tudo. E eu passei pelo mar, e de repente passei o mar todinho, bem
Quando acabou o mar, o que aconteceu? Ver as pedras, montanha de pedra. Eu passei pelas montanhas de pedra. Quando acabou as montanhas de pedras, eu desci. Quando eu cheguei lá embaixo, tinha um portão, calculadamente mais de 10 metros, de um lado para o outro. E um nome, tipo um arco-íris, na porta assim em cima. Mas só que eu não sei te explicar o nome que estava na porta. Quando eu entrei lá dentro, era tudo escuro. Mas só que aonde eu pisava, tinha uma luz branca que me arrodeava. Por onde eu passava, a luz me acompanhava. Quando eu cheguei lá dentro mesmo do inferno, veio um homem à minha direção, revoltado comigo, me gritando. Só que eu não sabia como é que ele estava me gritando. Eu também comecei a gritar. Eu disse para ele: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E ele sabe o que ele falou para mim? Este sangue já virou lama lá em cima na terra. Aí alguém que estava do meu lado, que eu não vi, mas ouvi ele falando, ele disse assim: diga assim, em nome do Senhor de todos os exércitos, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo, diga assim, cale-te. Eu peguei e falei. Eu disse, em nome do Senhor de todos os exércitos, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, cale-te. Ele aí calou, ficou quieto. Aí quando eu olhei para ele, no olho dele, ele tinha um olho bonito, um cabelo bem cortadinho, bonitinho, com olho de cristal, bonito o olho. Só que ele estava nu. Quando eu olhei assim para ele, ele estava nu. Ele era como se fosse um homem nu. E só estava vestido uma roupa de gladiador de um lado, de outro, tipo gladiador do umbigo para cima. Mas do umbigo para baixo, ele estava nu. Eu estou falando para você a verdade. E aí ele pegou uma espada. Ele pegou uma espada e me deu. E ele pegou outra espada e nós lutamos por poucos segundos. Ele pulava de um lado, eu pulava de outro, e pulava de lá, pulava de cá, a espada, e pá. Ninguém venceu ninguém. Eu não venci ele e ele não me venceu. Aí ele parou a luta. Quando parou a luta, ele aí permitiu que eu entrasse à minha direita. Eu fui à minha direita. Aí andei à minha direita. Fui à minha direita, andei. Quando eu cheguei em um certo lugar, tinha uma cela grande mesmo. E aí quando eu cheguei perto da cela, tipo umas grades assim, eu encostei. Quando eu encostei, alguns deles vieram com a mão, como se me pedindo socorro. E aquela luz que estava sobre mim iluminava mais ou menos o salão todo, dentro. Aí quando eu olhei, um bocado de pessoas que passaram por essa terra, que foram pastor, que pregaram o evangelho. E eu fiquei assim, por que estes homens estão aí? Aí quem estava do meu lado falou, porque esses são os enganadores de lá de cima da terra. Prega por ganância, não prega a verdade. Muitas pessoas vão até o pastor não fala a verdade por causa de perder a multidão e perder também os dízimos e a minhas ofertas. E quando eu olhei lá para dentro da cela, eu vi um que ainda hoje está vivo aqui na terra. Aí não entendi nada. Aí ele disse, o anjo que estava no meio, eu creio que foi o anjo de Deus que estava lá, disse, você está vendo estas coisas? Eu disse, eu estou vendo.
você sobe e fala tudo isso que você viu. Aí ele está falando no meu ouvido. Já imaginou se você vir para esse lugar? Eu peguei e fiquei quieto. Aí eu fui em outro lado, da esquerda. Quando eu cheguei na esquerda, tinha um homem amarrado com as mãos para cima. Um pau atrás, amarrado aqui, e o outro batendo. Aí eu perguntei, por que bate tanto neste homem? Ele disse, é porque este homem era perverso lá na terra. E ele é assim atormentado constantemente. Irmãos, eu quero dizer para vocês, é verdade o que eu estou falando. Eu não vou contar mais outras coisas, não vou contar. Só vou parar até aí. Isso está guardado comigo 38 anos guardado dentro do meu coração. Então, chegou a hora de eu falar para você. Quando Jesus te encontra, você para de contar história suja. Quando Jesus te encontra, você tem que parar de mentir. E é isso que está acontecendo dentro das igrejas. Quando Jesus Cristo te encontra, você para de viver neste mundo. Quando Jesus te encontra, nós temos o dever de amar os nossos irmãos. Porque Deus vai cobrar tudo, irmãos. Muitas pessoas pensam que morreu, acabou. Não existe essa palavra. Existe sim o céu e o inferno. Eu te garanto, se você quiser acreditar, agora você acredita. Mas eu não estou lhe ameaçando. Ou cedo ou mais tarde, você vai ver que eu estou falando a verdade. Que existe o céu e que existe o inferno. Mas eu aconselho você que acredite agora. Quando Jesus encontra você, você passa a ter valor para a sociedade. Está vendo? Você passa a ter valor para a sociedade. Quando Jesus te encontra, você se torna um novo homem, um novo pai, um novo avô, novos amigos, se torna um homem totalmente diferente. Sabe o quê? Porque ele remove os nossos pecados. Ele remove pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, irmão, eu quero falar para você. Segundo Pedro, capítulo 2, e o versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos, olhe bem o que eu quero falar para você. Se Deus não perdoou os anjos, pare para analisar. Que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Eu não estou lhe enganando. Para que eu vou lhe enganar? O que é que eu vou ganhar com isso? Para quê? Primeiro, não estou querendo me exaltar, porque Deus propôs isso no meu coração. Não vivo de igreja, não tenho salário de igreja. Sabe o que é que eu ganho? É crítica, é zombaria. É isso que eu ganho. Desde quando Jesus me chamou, eu moro no mesmo lugar. Não mudei de casa, sou o mesmo homem. Sou o mesmo homem. E quero lhe dizer a você, o que o homem falou comigo que tinha o cajado na mão, se cumpriu tudo. Se cumpriu tudo. Hoje em dia, não é todo o povo da igreja, mas os meus inimigos verdadeiramente se cumpriu. É os pastores, é um ministro, é um presbítero, é um evangelista, é um diácono. Esses é que é os meus grandes inimigos. Veja aí, sai aí perguntando sobre mim. Você só tem eles para falar. Ministro, aquele que eu ungi com óleo, é que fala mal de mim.
Achei aquele que apresentei no altar com óleo, esse é meu inimigo. Então se cumpriu a palavra do meu mestre, que se chama Jesus Cristo, o Filho do Todo-Poderoso. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.